você veio louvar a Ele, amém? Você pode erguer as suas mãos, se você quiser e se você puder, e dizer: Senhor, eu creio nisso. Diga: eu creio nisso, Senhor. Como foi pregado aqui no domingo, Senhor, o inferno não foi preparado para mim, foi preparado o céu. Eu vou para o céu. Diga, se você confia nessa palavra, diga: eu vou para o céu. Aleluia. Nos braços dele é o nosso descanso. Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você entrou aqui cansado, cansada, sobrecarregada, sobrecarregado, é só você chegar a Jesus nessa noite e Ele vai aliviar a tua alma. Ele vai aliviar a tua vida. Ele vai aliviar a tua alma. Os meus problemas vão acabar. Não, 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 não. Ele vai te ajudar a prosseguir. Ele vai te ajudar até o final dessa caminhada. Aleluia. Diga para Ele: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, seu amor tão perfeito, Jesus. Seu amor perfeito sempre, diga pra Ele, repousando em mim. É verdade, Jesus. E se eu passar pelo vale, o que acontece? Acharei. Por quê? Pois eu sei, tu és aquele que me guarda. É, na verdade, me guarda. Nós dizemos todos juntos: que em teus braços é o meu descanso. 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 Ele é nosso descanso. Aquele que habita em ti, descansa, Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que essa
adorá-lo. Você pode bem dizê-lo. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está refrigerando a sua vida. Ele está refrigerando a sua alma. Você pode fechar os seus olhos no seu lugar. Oh, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Deixa o Espírito Santo te envolver nessa noite. Ah, não é mais um culto, nem mais uma quarta-feira. É um dia que o Espírito Santo escolheu para tratar a sua alma, para tratar o seu coração. Oh, diga para Ele, não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a de se comparar. Diga pra Ele, a esperança. Quantos amam essa presença? Diga forte, tua presença. Nós já provamos, Senhor. Queremos provar novamente hoje. Eu provei e vi o mais doce amor. O que Ele faz? Que liberta o meu ser. Mas com a vergonha desfaz. Só com o quê? Com a presença. Com a presença. Diga santo, santo, diga pra Ele, diga pra Ele, diga pra Ele. Essa presença hoje aqui. Diga, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz diante dele, diante da presença. Por tua glória, Senhor. Deixa o Senhor te envolver nessa noite. Do altar até lá atrás.
Deixa o Senhor te envolver nessa noite. Deixa o Senhor te envolver. Músicos, deixa o Senhor te envolver nessa noite. Oh, deixa o Senhor te envolver nessa noite. Diga: Santo, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inunda este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, inundados por tua glória, inundados por tua glória, sermos inundados. Você pode fechar os seus olhos e deixar Ele te envolver. Seja inundado por tua glória, seja curado com a glória dEle, seja tocado com a glória dEle. Todo cansaço espiritual seja dissipado com a glória dEle. Seja bem-vindo, Espírito de vida, reviva áreas mortas no coração nessa noite. Espírito de vida, traz à vida aquilo que não está mais respirando nessa noite. Dentro de nós, Senhor, inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Oh, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, Deus, manifesta a tua graça essa noite, Deus. Toma nas suas mãos seus filhos que aqui estão te adorando em espírito e em verdade. Disseram, Senhor Deus, que Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito é bem-vindo aqui, igreja. Ele é bem-vindo neste lugar. Então adore ao teu Deus, então adore ao teu Deus, adore ao teu Deus, porque Ele é bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Oh, Deus de maravilhas. Como é lindo louvar ao Senhor, né, igreja? Poder assentar, mas não deixe de adorar. Não deixe de adorar, sente adorando. Louve ao teu Deus, porque Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Amém, igreja? Nós estamos hoje na quarta-feira da vitória. Quantos aqui precisam de vitória em suas vidas? Todos nós, né? Todos nós precisamos de vitórias. Todos nós precisamos da bênção do Senhor. Antes de nós levantarmos para fazer parte aqui da campanha que nós fazemos toda quarta-feira, deixa eu falar para você que nós estamos, desde segunda-feira, começou a Slavec lá na sede, e tem vários irmãos que você pode estar sentindo falta aqui, que estão lá. Entre eles está o pastor Rafael, que é o dirigente dessa casa, e o vice, o pastor Evandro. Os dois também estão lá na Slavec, então eu estou te dando essa satisfação, porque os dois não estão aqui, mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor. O Senhor está presente. Se o Senhor está presente, então algo vai acontecer, porque aquele que pode fazer acontecer está neste lugar.
Então, a Eslavec começou a segunda-feira e tem muitos irmãos que compraram seus ingressos e estão participando. Está sendo uma bênção lá também. Vai até amanhã, quinta-feira. Deus está falando, bradando muito lá naquele lugar e também vai bradar aqui, porque o Deus que fala lá é o Deus que fala aqui também e vai falar no teu coração. Amém? Sabemos que toda quarta-feira nós temos a campanha de 7 quartas-feiras da vitória. Quem sabe você está na primeira, está na segunda, está na terceira ou quer começar hoje. Nós vamos estar em pé, nós vamos estar orando aqui neste lugar, crendo que maravilha de Deus está para acontecer. Ah, mas não aconteceu ainda, eu já estou na segunda campanha, não aconteceu. Não se preocupe, o nosso Deus não deve nada a ninguém. O nosso Deus, quando Ele ouve a oração e Ele quer fazer, Ele faz no momento dEle. É no momento que Ele trabalha, e o momento dEle não é o meu momento, não é o seu momento. Nós queremos para hoje, nós queremos para agora. A tecnologia aumentou muito, então quando nós mandamos uma mensagem, em segundos chega para outra pessoa já e vem a resposta. E hoje nós precisamos assim também, que vai ser com Deus. E Deus está dizendo assim: aguarde, espere um pouco, continue orando. Porque eu vou fazer acontecer, mas é no meu momento que eu vou fazer acontecer. Então você que está na campanha, que está na primeira, segunda, na terceira, ou quer começar hoje também, vamos ficar em pé. Você que está participando da campanha, creia, porque a oração do justo vale muito aos seus efeitos. Eu também faço parte dessa campanha também. Eu estou aqui também porque eu faço parte dessa campanha. Já estou em pé porque eu creio. Não recebi ainda a minha bênção que eu estou buscando nessa campanha, mas eu sei que está sendo preparado para você também. Você que crê e quer começar a campanha nesta noite, fique em pé também, se você deseja assim. Nós vamos estar orando. Nós não somos aqui o dono da bênção, nós não temos a bênção para liberar para você, mas nós conhecemos aquele que pode fazer acontecer. E nós vamos interceder nesse momento, amém? Vamos orar, vou pedir para o pastor Rubens aqui. Oremos, amados irmãos. Pai bendito, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade, Deus. Senhor Deus, se nós nos colocamos de pé, ó Pai querido, é porque nós confiamos, ó Deus querido, é porque nós acreditamos, ó Deus querido, no poder da oração, Pai. Ó Senhor Deus Santo de Israel, eu sou fruto de oração, eu vivi milagres na minha vida, Pai, porque eu criei, eu acreditei, pessoas acreditaram, ó Pai querido. Ó Senhor Deus, por isso que eu estou hoje aqui, ó Pai, para testificar de um Deus todo-poderoso, um Deus que pode fazer milagre, um Deus que pode trazer a solução em coisas que não vêem solução, Pai. Tu és esse Deus, ó Pai, o Deus de milagre, o Deus do sobrenatural, ó Pai querido. Aquilo que nós não estamos conseguindo fazer, aquilo que nós não estamos conseguindo, ó Pai querido, alcançar, Tu pode alcançar por nós, ó Pai querido. Tu pode fazer, ó Deus querido, aleluia. Ó Senhor Deus Santo de Israel, bendito seja o Teu nome, ó Pai. Venha, Pai querido, abençoar a vida de cada um dos Seus filhos, ó Pai querido, que estão com fé, acreditando e se colocaram de pé, ó Senhor Deus, pela vida deles, pela vida da família deles, ó Pai, pela vida da família daquela pessoa, ó Pai querido, talvez um vizinho, um amigo do trabalho, ó Pai. Eles estão confiantes no Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Para você aplaudir mais uma vez, podemos assentar, meus amados irmãos. Vamos ofertar na casa do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos com a chave aqui. Ora agora, pastor. Chave da vitória. Aleluia, louvado. Meus amados irmãos, livro de 1 Coríntios. Irmão, até me desculpa, a carta do apóstolo Paulo, a 2 Coríntios, a segunda carta dele.
Segunda carta do apóstolo Paulo. Eu falei primeiro, depois eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Diz assim a palavra de Deus, amém? Ah, desculpa, meus irmãos. Capítulo 9, que é tão conhecido. Capítulo 9, segunda carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz assim, amém, irmão? Agora deu para chegar no 9, né? 6 diz assim, digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Vou ficar só por aqui. Eu gosto muito dessa passagem, e eu gosto muito dessa igreja, por esse pensamento de trazer esclarecimento para as nossas vidas, da importância de nós ofertarmos, da importância de nós dizimarmos. Porque quando você é instruído, quando você é ensinado, diz a palavra de Deus que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vocês estão conhecendo a verdade do Evangelho de Cristo agora, numa área muito importante, numa área que tem um valor muito grande, que vai se transformar em bênção para a sua vida, se assim você crer e você adquirir esse conhecimento. É o conhecimento aqui que o apóstolo Paulo ele fala a respeito de semente, de semear. E quando ele fala isso aqui, essa palavra que ele vem trazer, é justamente dessa parte de nós ofertarmos na casa do Senhor. Eu fico até um pouco assim, preocupado que as pessoas, muitas das vezes, as pessoas que vêm trazer uma palavra de oferta, ela às vezes quer já justificar a pessoa que está aí. Olha, se você não tem nada, você pode ofertar com a sua vida, ofertar com isso. Meus irmãos, aqui o que diz, a palavra que diz aqui é semente, semear, aquilo que você vai colocar mesmo como fruto ali para ser colhido. E aqui está falando justamente de ofertar na casa do Senhor. Saiba você que a sua oferta, ela é transformada numa semente, para que quando no momento certo, no momento de Deus, na hora exata para o fruto específico que você tem semeado na sua vida, ele vai dar, o fruto vai dar. A semente vai germinar e o fruto vai aparecer. Então, é interessante que eu venha conhecer a verdade do Evangelho, de que quando eu venho para a casa do Senhor, eu tenho que trazer a minha oferta, eu tenho que trazer a minha semente. Para quê? Para abençoar a igreja? Para abençoar a igreja. Porque você está sentado nesse sofá aí, nessa cadeira acolchoada aí, é fruto da sua oferta, é fruto da sua semente. Se você for olhar aí para o lado esquerdo de vocês aí, o ar-condicionado que está aí é fruto da sua semente. Esses televisores que estão aqui é fruto da sua semente. Gente, esse belíssimo som que a nossa igreja tem, se vocês olharem aquela caixa do lado ali, era aquilo que nós vivíamos, era a nossa realidade, mas você semeou tanto nessa casa que agora nós vivemos uma outra realidade. É essa realidade aqui desse som maravilhoso que Deus tem abençoado. Você lembra daquele tecladão grandão velho que o Bruno aqui tocava nele? E ele gostava daquele teclado. Agora nós temos um teclado altamente, numa tecnologia nova, um teclado bom. Isso é fruto do quê? Fruto da sua semente. Não, Bruno é bom. Não, Bruno é fruto da sua semente. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele fala, cada um contribua segundo está proposto no seu coração. É aquilo que está no seu coração. É o seu interesse. Sabendo você que esse seu interesse, aquilo que está no seu coração, vai frutificar. Vai dar fruto. E o que você tem plantado? E o que você tem semeado? Quando você vem para a casa do Senhor, quando você oferta, você direciona a sua oferta, nós estamos aprendendo com o nosso pastor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem direcionado, esse fruto aqui vai ser para isso. Esse fruto aqui vai ser para isso.
Quantos creem na palavra de Deus? Quantos ficam com essa palavra? Então, contribui na casa do Senhor. Oferte na casa do Senhor. Os obreiros, eles vão entregar os envelopes de oferta. E todos nós vamos receber. E se você quer dizimar hoje, você peça um envelope de dízimo. Sabendo que nós temos também uma maquininha para facilitar a nossa vida. Amém? Podemos ofertar. Amém. Aleluia. Mas antes de nós levantarmos a nossa oferta para orar, recebi aqui agora uma chave em forma de agradecimento, pediram uma oração em forma de agradecimento. Servo de Deus aqui que contribui com a casa do Senhor, fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, fiel na obra do Senhor. Quanto tempo esperou? Às vezes para ele pode ter sido muito, mas chegou. Deus abençoou a vida dele.
Diácono Paulo Marcelo recebeu essa vitória das mãos do Senhor. Deus abençoe sua vida. Eu acho que é um spin. É uma van? Micro-ônibus? Homem de Deus, profeta do Pai, trabalha na casa do Senhor, é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Ele planta todas as vezes aqui, colheu. Colhe, irmão. Como disse para vocês aqui, o Senhor não deve nada a ninguém. Só que Ele tem um tempo dele de trabalhar. E no momento certo, a semente que você está plantando, ela vai dar fruto. E você vai colher. Você vai colher. Quantos recebe aqui? Mais carros desses aqui também seja distribuído para vocês, que vocês também estão precisando de um veículo, que vocês também alcancem a sua vitória. Você que está precisando de uma casa própria, que você alcance a sua vitória. Você que está precisando de uma porta de emprego, que o Senhor também alcance essa porta de emprego para a tua vida. Levante tua oferta aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Deus, porque mais uma vez nós podemos contemplar que Tu és fiel na nossa vida. A Tua fidelidade, Senhor Deus, não tem fim. A Tua fidelidade, Senhor Deus, é grandiosa, Deus. Por isso, Deus, nós oramos, Deus, entregamos os Seus filhos nas Suas mãos, aqueles que estão com os corações dispostos, Deus, a contribuir na Tua casa, a plantar uma semente, a direcionar para alguma área. Deus, Seus filhos, Senhor Deus, muitas vezes estão com dificuldade dentro dos seus lares, mas tem nos seus corações o desejo de contribuir, Senhor Deus, com o dízimo e as ofertas. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, abre as portas de emprego, abençoa esse pai de família, abençoa essa mãe, abençoa esse filho, Senhor Deus, abra, Senhor Deus, a porta da faculdade, dê a vitória, Senhor Deus, nessa causa na justiça. Deus amado, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és poderoso, e através, Senhor Deus, da fidelidade do Teu povo, o Senhor possa abrir portas tremendas aqui, para testemunhos, Senhor Deus, chegarem aqui no altar, para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Nós entregamos, Senhor Deus, essa chave nas Suas mãos. Abençoa, Deus, a vida do Paulo Marcelo e da sua família, que esse carro sirva de bênção para eles, que eles usem, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Teu querer, e sirva, Senhor Deus, para ele estar junto com a sua família, Senhor Deus, se alegrando, Senhor Deus, mas também vindo para a Tua casa. Senhor, abençoe, guarda, livra, Senhor Deus, dos assaltantes, do homem mau. Guarda esse carro para que seja uma bênção para a vida dele e para a Tua igreja. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Se você assim concorda, aplauda ao Senhor. Vai chegar um obreiro próximo de você aí, você pode passar a sua oferta para a extremidade. Nós temos um gasofilaço aqui na frente, um ali no meio, para você que vai estar entregando o seu dízimo. O seu dízimo pode ser depositado nesses dois gasofilaços, um que está aqui na frente, um que está ali no meio. Depois eu vou dar uma volta com ele. Amém? Deixa eu falar algo para você antes de nós passarmos a palavra. Amanhã, às 17 horas, nós temos o sobrenatural na direção do pastor Rubens. Como eu sempre digo aqui, você que está em casa, que está de férias, que está de folga e pode participar, esteja conosco aqui no sobrenatural. Pastor é aqui dali, línguas estranhas. Não consegui ler, não. Van Dixon, é isso? Van Dixon vai estar amanhã ministrando a palavra aqui. Você que está em casa, venha a partir das 17 horas na direção do pastor Rubens. Sexta-feira, 8h30 da manhã, nós temos a intercessão, culto de intercessão. Vai estar aqui ministrando o Andréa Xavier, ministrando aos nossos corações. Não perca. Você também que está de folga, está em casa, está de férias, venha participar da intercessão. Aqui tem um grupo que ora mesmo, um grupo que está orando muito. E eu queria convidar você a fazer parte desse grupo de intercessão toda sexta-feira, 8h30 da manhã. A partir de sábado nós temos o começo do congresso 2. Ih, Fabinho, você está fora, hein, Fabinho? Cadê os jovens da igreja? Os jovens estão aí? 3? Estão na Slavec, né? Vamos dar essa desculpa. Então, a partir de sábado, às 19h30, nós temos o começo do Congresso Profundo Ignição.
Então você não pode ficar de fora. Venha, traga seu filho, traga sua filha, traga sua família, participe, que vai ser uma bênção. A partir de sábado, domingo e segunda-feira, nossos jovens vão estar aqui adorando ao Senhor, profetizando sobre a nação, está aqui ganhando vidas. E eu disse aqui também na segunda-feira que nós vamos ver muitas almas no altar de Deus se rendendo para a glória do nome dele. Você também assim crê? Você pode orar por esse congresso nesses dias, para que seja uma bênção, para que nossos jovens sejam alcançados pela palavra ministrada neste lugar. Você pode estar orando, amém? Então, além de você orar, você venha também fazer parte. Será sábado, domingo e segunda-feira. Sábado às 19h30, domingo às 18h30 e segunda-feira às 19h30. Então marque lá na sua agenda, marque lá no seu caderninho, não deixe de vir, traga seus filhos, vamos estar aqui para fazer uma grande festa ao Senhor do Reino, amém? Sem mais delongas, nós vamos estar agora ouvindo a palavra de Deus, através do diácono André Luiz, que é o famoso Dedé. Se eu falar André Luiz, muitos não vão saber quem é. André o quê? André Ribeiro, que ele pediu. Então André Ribeiro vai estar ministrando aos nossos corações. Que o Senhor abençoe sua vida. Quantos pode receber o André Ribeiro para ministrar aos nossos corações? É o meu perfil do Face, André Ribeiro, entendeu? André Luiz parece aquele lá do... Deixa pra lá. Alguns entenderam. Vamos lá, gente. A paz do Senhor para todos. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo a palavra, agradecer ao pastor Rafael, pastor Wilton, os demais pastores, pastor Rubens, pastor Evandro, pastor Wenderson, uma pastorzada aí de peso, gente da melhor qualidade, e tem nos dado essa oportunidade de estar aqui no altar de Deus, trazendo uma palavra, e o nosso desejo é que o Senhor fale nesta noite a mim e a vocês, porque quando nós estamos aqui, nós não estamos isentos da palavra de Deus, seja uma repreensão, uma orientação, uma bênção, seja o que for pregado aqui, nós não estamos isentos, nós estamos também incumbidos nessa palavra, seja ela qual for a mensagem que o Senhor queira falar no altar dele, amém? E eu queria pedir a todos que ficassem de pé nesse momento em reverência à palavra de Deus e abrissem as suas Bíblias em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, estaremos lendo do 31, estaremos lendo do 31 ao 33, e logo depois, em seguida, estaremos lendo o capítulo 11, no verso 1. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, nos versos 31, 32 e 33. E logo após, capítulo 11, verso 1. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aí no capítulo 11, verso 1, ele diz assim, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Pai querido, Pai bondoso, Deus do poder e de glória. Senhor, toma, Senhor, minha vida neste momento e que a palavra, Senhor, que seja emitida nesta noite, seja para a honra e glória do Teu santo nome e que pessoas venham sair transformadas, diferentes da forma que entraram e que o Teu reino seja proclamado através desta noite com esta palavra, Senhor, e que verdadeiramente o Senhor venha impactar a Tua igreja para a glória do Teu santo nome, pois é o único digno de louvor e de toda glória. Amém? Igreja, podeis assentar. Queridos, esse texto, Paulo, ele dá uma orientação, ele persuade algumas pessoas a agirem de uma determinada forma,
E depois ele diz assim, ó: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí eu me pergunto, imitar o quê? O que Paulo fazia que servia para que nós pudéssemos imitá-lo? E por isso eu dei um tema para essa mensagem de hoje. A mensagem é a linguagem de Jesus. Você pode repetir comigo para a gente poder frisar bem? A linguagem de Jesus. A linguagem de Jesus. Amém. Muitos historiadores, chegaram a uma conclusão que Jesus ele era poliglota, ou seja, falava mais de uma língua, falava várias línguas. E os dados que eles têm para chegar a esta conclusão é que aquela localidade ali, eles falavam o aramaico, era a língua local onde Jesus vivia. O aramaico ele era falado, então, logicamente, Jesus ele falava o aramaico. Mas também os religiosos, aqueles judeus, da religião, judaica, eles falavam hebraico, e Jesus se comunicava com eles. Então, subentende-se que Jesus falava o aramaico, língua local, e também falava o hebraico, a língua dos religiosos da localidade, daqueles religiosos judaicos. E também, devido à ocupação macedônia, dos macedônios, eles também tinham ali a língua grega, por causa da ocupação macedônia. Então, a língua grega ela também era falada naquela localidade devido a essa ocupação. Então, Jesus ele também se comunicava com essas pessoas, com essa mixigenação de línguas. E ele também tinha o latim, devido ao domínio romano. Então, tudo leva a crer que Jesus ele era poliglota, devido a essas línguas, essa mixigenação que tinham naquela religião, devido às ocupações, o domínio romano, os religiosos judaicos que falavam o hebraico. E nós temos aqui também Jesus ali na cruz, quando ele está sendo crucificado, ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele fala em aramaico. Essa frase de Jesus na cruz está em aramaico. E em cima da cruz, ali em João, capítulo 19, verso 19 a 20, a palavra de Deus diz que foi colocado no cume, no cimo da cruz, a seguinte frase, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E ali no capítulo 20 diz que estava em hebraico, esta frase estava em hebraico, grego e latim, o que significa que essas línguas realmente faziam parte dessa localidade. Tinham muitos estrangeiros, tinham muitas mixigenação, muitas línguas, e ali tudo indica, tudo leva a crer, os estudiosos chegaram à conclusão que Jesus ele era poliglota, porque ele se comunicava com todos para levar a sua mensagem e se fazia ser entendido, devido a essa sua versatilidade linguística. Mas a linguagem, ela está muito acima de propriamente um dialeto, um idioma, está acima de uma palavra, de um gesto, de um linguajar, porque a linguagem, ela na verdade, ela representa muito mais que isso, e nós vamos ver no decorrer da mensagem o que significa propriamente uma linguagem, do que é que nós vamos falar nesta noite. Mas eu quero falar um pouquinho do que significa, linguagem, significado. A linguagem, ela é um meio de comunicar-se, de transmitir uma mensagem, seja ela por palavras, seja ela por gestos. Tanto é que nós temos vários tipos de linguagem. A linguagem verbal, temos a linguagem verbal, no caso, ela é a linguagem que é falada ou escrita. Tem a linguagem não verbal, que é através de símbolos ou gestos. E também tem a híbrida, que é o mix da linguagem verbal com a não verbal. Quer ver um exemplo? Na histórias em quadrinhos, você tem ali o desenho e tem também algo escrito. Ali ele está passando uma mensagem através de um símbolo, de um desenho e de algo escrito, que dá-se o nome de híbrida, uma linguagem híbrida. Mas aí, nós temos também alguns significados, entre muitos da linguagem, maneira de exprimir-se própria de um povo. Maneira de exprimir-se própria de um povo. E o que me chamou atenção nisso?
para nós entendermos um pouquinho sobre linguagem nessa noite. Exprimir-se significa expressar, manifestar, através de palavras, comportamentos, atitudes ou pensamentos. De repente, você está aqui pensando assim, por que ele está falando tanto de linguagem? E quando eu falo de expressar palavras, comportamentos, atitudes e pensamentos, de repente você já está pescando aí alguma coisa. Tem alguma coisa a ver com a gente, não tem? Eu acho que tem. Quando se trata do povo de Deus, quando se trata de pensamentos, atitudes, palavras, tem muito a ver com a gente. Amém? E nós vamos nos aprofundar um pouco nisso. E com relação à linguagem, ela nos dá, inclusive, muitas referências sobre uma pessoa. Ela fala da sua origem, ela fala do seu comportamento em geral, ela fala dos seus pensamentos, entre muitos outros. Então, através da linguagem que a pessoa ela transmite, você pode captar um pouco sobre ela. Por exemplo, uma pessoa que é nordestina, ela tem um linguajar, né, um comportamento, uma forma de se expressar, que você fala, essa pessoa é do Nordeste, assim como um paulistano. Você vê que ele é diferente, o linguajar, a forma. Então, a gente consegue, às vezes, pela linguajar da pessoa, né, a linguagem que ela transmite, você consegue identificar algumas coisas daquela pessoa. Você consegue entender um pouquinho sobre essas pessoas. Agora, por que é que eu trouxe Paulo aqui para o nosso assunto? Quando Paulo, ele fala assim, ó, ali em 1 Coríntios 11, 1, que ele fala que... 1 Coríntios 11, 1, que ele fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Também em Gálatas 2, 20, que ele fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está o quê? Chamando a responsabilidade para ele. Ele está dizendo, olha... Pode olhar para mim. Pode olhar para mim porque eu sou uma referência. Pode olhar para mim porque eu vou fazer a diferença e aqueles que me imitarem vão estar imitando quem? Imitando a Cristo. Então, Paulo, quando ele chama a responsabilidade para ele está ali sendo o quê? Uma referência. E essa referência de Paulo, ela fala muito conosco, fala muito particularmente conosco. Porque quando eu digo que eu sou cristão, eu estou dizendo que eu sou o quê? Pequenos cristos. E como é que um cristão, ele pode se comportar dizendo que ele é uma pessoa que carrega uma determinada identidade, se o linguajar dele for diferente daquilo que ele diz que é? Como é que um paulista chega aqui no Rio falando carioca e eu vou dizer, tu não é paulista não, você está falando teu carioca está muito perfeito. Então, na verdade, quando nós carregamos uma determinada identidade, a nossa linguagem, ela tem que acompanhar aquela identidade que nós carregamos. E Paulo, ele fazia isso com excelência. Ele chamava para ele toda a responsabilidade. Muitas pessoas, de repente, falam assim, Jesus fez isso porque ele era Jesus. Para ele é mole. Não, Jesus ele veio como homem, ele veio como nós. Só que Paulo ainda chamou essa responsabilidade para ele. Falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, meus queridos, nessa noite, para nós começarmos aqui a discorrer sobre a linguagem de Jesus, nós temos que entender que em todas as nossas atitudes, em todo o nosso caminhar, nós vamos estar expressando algo, nós vamos estar transmitindo algo. E o que nós transmitirmos tem que ser autêntico com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente anuncia. Por quê? Porque senão você vai estar sendo o quê? Uma fake, uma farsa. E Paulo não. O Paulo, ele sofria por ser que nem a Cristo. Ele sofria por ser imitador de Cristo. Ele sofria perseguições. Paulo, ele sofria prisões. Ele sofria muitas coisas por ter essa responsabilidade de ser imitador de Cristo. E olha umas características aqui interessantes de Paulo em relação a ele ser imitador de Cristo. O exemplo, a origem de Paulo. Ele diz o quê?
que ele é o quê? Um cidadão do céu. Origem de Jesus, cidadão do céu. Aí está aqui, ó, Filipenses 3:20, que diz assim: nossa pátria está nos céus. Então, Paulo, ele diz o quê? Que ele é um cidadão do céu, assim como Cristo. Linguagem de Jesus, linguagem do céu. Paulo também, ele retrata aqui a filiação, filho de Deus. Jesus é filho de Deus. Paulo diz assim, ó, em Gálatas 3:26, pois todos vós sois filhos de Deus. Filiação, origem, filiação, pensamento. Paulo tinha um pensamento de paz, assim como Cristo. 2 Tessalonicenses 3:16, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz. Então, nesse comparativo, tem também o comportamento. Qual o comportamento de Paulo? Comportamento santo. 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santidade. Então, quando Paulo chama a responsabilidade para ele não está sendo um hipócrita, não está sendo uma pessoa que prega uma coisa e vive outra. Não, muito pelo contrário, ele paga um alto preço para ser que nem Jesus. E nós, nessa noite, será que nós temos aberto mão de algo que tem nos levado a sair dessa identidade de Cristo, ou nós temos nos mantido fiéis em relação ao nosso comportamento, à nossa linguagem? Porque Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte: eu e Jesus, nós falamos a mesma língua. Nós falamos a mesma língua. Inclusive tem um ditado, né, popular, que fala assim: agora tu está falando a minha língua, agora eu estou te entendendo. Agora eu estou entendendo o que você está falando. Por quê? Porque Paulo e Jesus, eles falavam a mesma língua. Então, quando Paulo ele pregava, ele não era um hipócrita, não era uma pessoa que pregava uma coisa e vivia outra. Muito pelo contrário, ele fazia questão de sofrer pelo Evangelho, para que ele pudesse ser autêntico cristão, segundo aquilo que ele propôs no coração dele, ser como Cristo. Então, é para nós pensarmos um pouco o que nós temos feito da nossa vida, como tem sido a nossa linguagem aí fora, no nosso dia a dia, o que nós temos proposto para os que estão lá fora e até mesmo os que estão aqui dentro. Será que nós temos nos comportados como aquela pessoa que a gente chama assim de barraqueiro? Camarada que onde chega arruma um tumulto, arruma um problema, uma linguagem estranha, estranhíssima. Como é que tem sido o nosso comportamento? Como é que nós temos nos preparado diante de Deus para ter uma linguagem igual a de Cristo? Então, Jesus, ele através da sua linguagem, ele transmitia a sua mensagem. Porque para se fazer ser entendido, você precisa transmitir uma mensagem, ou melhor, precisa ter uma linguagem que as pessoas possam entender e possam ali entender aquilo que está sendo transmitido através daquela mensagem. Para isso, a linguagem dele tem que ser o quê? Tem que ser entendida, para que a mensagem possa chegar. Ninguém vai transmitir uma mensagem para um público brasileiro que fala o português em japonês, em chinês, ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Paulo, inclusive, é interessante que tem um texto que Paulo adverte, fala assim: vocês falam em língua, se não tiver tradutor, para nada serve. Você está falando só para si mesmo. E Paulo, ele adverte que as pessoas têm que fazer coisas pelos outros e não pensar somente em si. Está falando em língua, está falando, ninguém está entendendo nada, não tem intérprete, mas o que ele está falando ali? Para que seja entendido a mensagem, para que seja algo pregado e essa mensagem seja entendida. E Jesus, ele tinha muito cuidado com relação àquilo que ele transmitia. Por quê? Porque ele não era incoerente. A mensagem que Jesus transmitia era uma mensagem sincera, era uma mensagem pura dentro daquilo que ele propunha. Ele não caía em contradição. Os fariseus ficavam o tempo todo pegar Jesus em contradição, mas Jesus, ele era firme naquilo que ele pregava, naquilo que ele propunha. Inclusive, entre milhares, de linguagens, que Jesus ele transmitia,
que ele utilizava para transmitir as suas mensagens, entre elas eu separei aqui algumas. Entre elas está o ser direto. Jesus, quando ele chega para aqueles fariseus, ele fala, raça de víboras. Ele era direto, chegava até a ser duro. Ele falava, sepulcros caiados, vocês são como sepulcros caiados, vocês são como um sino que bate, faz muito barulho, mas estão vazios. Então, às vezes a gente pensa que por ser evangélico, ter a identidade de Cristo, ser um cristão, a gente tem que estar passando a mão na cabeça do erro. O que tem de mãe passando a mão na cabeça do erro do filho, só para não desapontá-lo, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Desculpe, mas quem vai ficar desapontado é você, porque se o filho está errando, corrija. Não fica com medo, mas eu sou cristão, não posso brigar. Não é brigar, é ser dura naquilo que está errado. Não pode passar a mão. Jesus, ele chegou uma vez, ele fez um discurso, tinha vários discípulos e vários seguidores. Quando Jesus acabou de discursar, foi um monte de gente embora. Todo mundo foi embora. Aí daqui a pouco ele olhou para o lado, estão os discípulos lá. Ele falou, vocês não vão embora não? Em outras palavras, né, trazendo para o nosso linguajar de hoje, mete o pé, vai embora também. Aí Pedro falou assim, para onde iremos nós, se só tu tem as palavras de vida eterna? Então, meus queridos, Jesus, ele era duro algumas vezes, mas Deus, ele não abria mão da verdade em função de amizade. É isso que nós temos que aprender essa noite, porque às vezes para a gente não desapontar um parente, não desapontar um amigo, desapontar um colega, a gente fica aceitando erros, passando a mão, fazendo vista grossa. A palavra de Deus diz que se o pecado ele está sendo concebido e nós não fazemos nada, aquele sangue cairá sobre nossas mãos, porque o pecado leva o quê? Leva a morte. Então nós temos que ser diretos e duros algumas vezes contra o pecado, contra aquilo que está errado e não ficar passando a mão. Às vezes a mãe está percebendo que o filho está tomando um caminho errado, está andando pessoas, mas eu não vou desapontar meu filho, se eu falar com ele, ele fica com raiva de mim, fica sem falar comigo. Meu irmão, tem que corrigir? Corrija. Pais, tem que corrigir o filho? Corrija. Jesus, ele não abria mão de falar a verdade, de pregar a verdade em função de amizade, não. Quer ir embora? Vai. Eu vou até falar uma coisa aqui, isso sou eu que estou falando, tá? Isso sou eu que estou falando, a responsabilidade é toda minha. Eu prefiro uma pessoa que sai da igreja, que se desvia por ouvir uma verdade, do que uma pessoa que fica por causa de uma mentira. Por causa de coisas que está ali alimentando o ego dela, que está vivendo uma mentira. Então é muito melhor uma verdade que tira a pessoa da igreja, do que uma mentira que deixa a pessoa dentro da igreja. Porque ali, na verdade, ela está vivendo uma mentira, não está vivendo um verdadeiro evangelho. E quando você confronta com a verdade, ela pode até ir embora, mas ela vai voltar. Sabe por quê? Porque ela conheceu a verdade. A verdade vai incomodar. O evangelho vai brotar no coração dela e vai dar frutos. Porque uma hora ele vai voltar verdadeiramente convertido, entendendo que o evangelho não é oba-oba, não é coisinha doce, não é só coisa agradável. O evangelho, ele é a verdade. A verdade, sim, traz prosperidade, bênçãos, ele vai trazer cura, sim, porque é verdade, mas não vai ficar só alimentando o seu ego, dando docinho na sua boca, para que você acha que só aquilo que o pastor falar tem que me agradar, uma hora que me desagradar eu vou embora, então é melhor que fique lá fora, tá bom? Por quê? Porque com Deus não se brinca, com Deus se brinca, nós erramos, eu estou aqui falando para você, dizendo que eu sou certão, não, essa palavra está vindo para mim também. Ela também está falando comigo, mas a gente tem que entender que a verdade, ela nunca pode ser ocultada ou disfarçada com uma mentira para agradar alguém. Você não pode abrir mão da verdade para agradar alguém. Eu vou trazer alguém para a igreja, mas vou inventar uma mentirinha para ela ficar na igreja. Não esquenta a cabeça isso que o pastor Hilton pregou no domingo, não. Esquenta não, isso aí é mentirinha, não fica com medo não. Meu irmão, pregou a verdade? Então é isso. Quer? Amém. Não quer? Meu irmão, vai lá para fora? É pior. Eu prefiro ficar aqui e ouvir a verdade. Foi uma verdade dura? Foi uma palavra. Quem estava aqui domingo e ouviu a palavra do pastor Hilton? Amém. Bastante gente. Entendeu? Então o que acontece? É uma palavra da verdade. Até um irmão estava ali atrás e falou assim, que coragem pregar isso aí. Eu falei, mas é verdade, tem que ser pregado. A gente vai ficar pregando mentirinha para enganar? Meu irmão, eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu?
Você quer ir para o céu? Então tem que ser através da verdade. Não vai ser através de mentirinha, de uma linguagem falsa. Tem que ser através da verdade. E Paulo, ele fala isso com muita propriedade. Então Jesus, quando tinha que ser direto, até mesmo duro, ele não abria a mão não. Uma vez, tinha um rapaz que a gente evangelizava, e ele se converteu, e ali ele fez até um culto de ação de graças, a vida dele começou a melhorar, ele estava desempregado, ele era ex-traficante de drogas, e a vida dele começou a melhorar, ele tinha 2 filhos, tinha uma mulher, arrumou um emprego bacana, aí demorou um tempinho, ele se desviou, só que ele foi lá em casa, a gente sempre ajudava ele foi lá em casa e falou assim, cara, eu estou precisando de ajuda, estou precisando de dinheiro, estou precisando de comprar remédios, aí eu falei assim, não, você está precisando de Jesus, você não está precisando de nada disso, isso aí é paliativo, isso aí vai acabar, o dinheiro vai acabar, o remédio vai acabar, agora o que você precisa é de Jesus, volta para Jesus para a tua vida melhorar, porque enquanto você estiver nessa vida, as coisas não vão dar certo para você. Sabe o que acontece? A gente fica com medo de falar a verdade, eu não tenho dinheiro não, meu irmão, pô, Deus te abençoe, fica com medo, mas tem que confrontar, porque a gente às vezes gosta de alimentar muito o ego das pessoas, em função das pessoas se agradarem de nós. Meu irmão, não está gostando? Amém. Não está gostando? Amém. Mas eu vou ser isso aqui, verdadeiro. Agora, uma coisa interessante, a gente quando é verdadeiro, que é autêntico, você arruma alguns inimigos, mas arruma muitos amigos. Muitos amigos, sabe por quê? As pessoas veem em você exemplo de luz. A pessoa vê em você alguém que pode trazer uma palavra de bênção. Ela vê em você alguém que pode trazer uma palavra de conforto, que pode fazer uma oração, que pode fazer algo por ela, porque ela vê em você canal de bênção. Tem os inimigos? Tem. Mas a palavra diz o quê? Que a luz não se dá com as trevas. Então não fica preocupado não, meu irmão. Não fica preocupado em desagradar o amiguinho da faculdade, desagradar o amiguinho do colégio, alguém do trabalho. Meu irmão, você é você. Deus, ele trabalha individualmente na vida de cada um. Ele tem algo especial para cada um de você. A bênção que essa irmã vai receber não é a mesma que você vai receber. Mas Deus não vai deixar de te abençoar, meu irmão. Vai abençoar também, não vai deixar de te abençoar, mas para isso nós precisamos ser autênticos, e tem preço para pagar, claro que tem preço a pagar, não é uma coisa que vai chegar para você de graça, tem um preço a pagar por ser autêntico. Às vezes nós somos mal compreendidos, às vezes nós somos mal interpretados, mas o importante é que a verdade permaneça, e a nossa linguagem tem que ser como? A linguagem da verdade, amém? Jesus também, ele não era só duro, às vezes direto, ele também era amável. Nós temos aqui o exemplo daquela mulher que seria apedrejada, foi pega em adultério, e Jesus chegou ali, acolheu, falou para eles, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, foi todo mundo embora, ele chegou para ela, onde estão os seus acusadores? Então Jesus, ele é amável. De repente, nessa noite você entrou aqui precisando desse amor de Jesus, dessa palavra. Aonde estão os teus acusadores? De repente você não está aguentando mais de tantas pessoas te acusando, não levando você a sério, jogando na sua cara. Mas Jesus, essa noite, ele tem uma palavra para você. Aonde estão os seus acusadores? Porque ele é aquele que perdoa, é aquele que limpa, aquele que cuida, aquele que regenera. Porque ele tem o quê? Uma linguagem amável. Então, se você veio aqui buscar esse Jesus amável, você já está encontrando. Porque ele se faz presente neste lugar. Amém? Para que ele venha confortar o teu coração nessa noite. Jesus, ele também era enigmático. Ele falava por enigmas. Quando Jesus ele falava por parábolas, ele falava em enigmas. E ali no livro de Mateus 13, 10, 11... os discípulos falam para ele assim, Jesus, por que tu falas em parábolas? Ele falou assim, porque tem coisas que a vós é dada a conhecer, aos outros não. Então, meu irmão, saiba que nessa noite ele tem algo especial para você. Uma linguagem, uma mensagem, algo que ele vai trazer especialmente para você. Para os outros não, porque infelizmente escolheram estar de fora. Mas você que está aqui, ele tem algo especial nessa noite, amém? Para que ele venha te abençoar, te orientar e poder direcionar a sua vida. Amém?
Mas Jesus, ele também tem uma palavra, né? Uma linguagem, né? Celestial. Porque Jesus, o tempo todo, ele falava do reino dos céus. Ele falava, o reino dos céus é semelhante a um campo, que ao ter comprado, primeiro ele vai lá, né? Pega aquele campo, aí depois que ele compra, ele vai lá e faz uma festa, anuncia para todo mundo. Ele falava muito de reino dos céus, Jesus. Ele falava por parábolas, ele falava diretamente. Então, Jesus, ele tem uma linguagem celestial, porque ele é Deus. Amém? Porque ele é Deus. Então, Jesus, quando ele fala de céu, a linguagem dele de céu, ele também está nos ensinando que não é só essa terra aqui, a gente não vai colher só benefícios dessa terra. A gente tem algo muito melhor, que é o céu. É o que nós estamos buscando no nosso dia a dia. Então, nós não podemos abrir mão de algo celestial, de ter uma linguagem celestial por causa das coisas desse mundo. Tem muitas coisas agradáveis nesse mundo que até Deus mesmo, ele nos proporciona. Ele nos proporciona momentos agradáveis. Mas a gente não pode trocar isso pelo reino dos céus. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é expert em fazer ofertas. O que tem de oferta que o inimigo nos propõe no dia a dia para que nós venhamos a sair da presença de Deus, isso é quando a gente abre mão daquilo que é celestial para as coisas terrenas. Então, nós podemos, sim, desfrutar daquilo que Deus tem nos dado, as coisas terrenas, as bênçãos de Deus, mas nunca abrir mão das celestiais. Se algum dia essa oferta de algo terreno for comprometer a celestial, é melhor ficar sem. É melhor ficar sem porque a celestial é muito melhor. E a celestial, ela é eterna. Ela é eterna, né, pastor Hilton? Isso foi falado domingo? É muito melhor, né? Às vezes você tem um prazer momentâneo, em decorrência você perde algo que é eterno. Então é isso que nós temos que entender nessa noite. A linguagem de Jesus, ela é celestial. A linguagem de Jesus também ela é de paz. A paz que vos dou, o mundo não a dá. Então, meu amigo, entenda uma coisa. Pode estar difícil, pode estar complicado, pode estar muito duro a vida nesse momento. Não sei o que cada um aqui está passando, mas a linguagem de Jesus ela é de paz. De repente está alguma coisa tumultuada na sua vida, entrega na mão dele. Ele é o príncipe da paz. A linguagem dele é de paz. Então, se você está precisando de paz na sua vida, não tem outro não, só tem ele. Ele é o único. De repente um amigo pode te dar uma palavra de conforto, de consolo, alguém pode te orientar em alguma coisa, agora paz só em Cristo Jesus. É ele que tem a linguagem da paz. Ele também tem a linguagem da salvação. Marcos 16:16 diz, quem crer e for batizado será salvo. É a linguagem da salvação. Você acha que tem outro que pode salvar? Só quem venceu a morte pode salvar alguém. Só quem venceu a morte na cruz do Calvário pode salvar alguém. Ninguém nessa vida pode salvar, a não ser Jesus. Agora, você pode ser instrumento de salvação. Você pode ser esse instrumento que Jesus quer para que as pessoas sejam salvas. Porque através da sua vida, da sua linguagem de salvação, porque você respira isso. Quando a gente fala de linguagem, a gente fala daquilo que a gente é, da nossa identidade, aquilo que a gente transmite no nosso dia a dia. Às vezes a gente transmite uma mensagem sem abrir a boca. Sem abrir a boca, sem falar nada, a gente transmite uma mensagem. Sabe por quê? Porque a sua linguagem, ela é autêntica, ela é constante. Porque às vezes você traz uma mensagem muito bonitinha, você bota lá no Facebook, né, uma mensagem muito bonitinha, mas a sua atitude é totalmente inversa àquilo ali que você está colocando. Às vezes as pessoas fazem movimento pela paz, a pomba da paz, bandeira branca, e agem no seu dia a dia totalmente contrário a isso. Totalmente contrário, totalmente diferente daquilo que prega, daquilo que está disfarçado em uma frase bonita. Então, o que nós precisamos entender nessa noite? A nossa língua, o nosso linguajar, a nossa linguagem, ela tem que ser o quê? Cristo. Assim como Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a nossa linguagem, ela precisa falar forte.
Aonde a gente chegar tem que fazer a diferença. E às vezes você não precisa abrir a boca. Eu até estou sentindo um pouco de saudade disso. Acho que eu tenho que melhorar um pouco a minha linguagem, mas havia um tempo, né? Não que tenha acabado, graças a Deus, mas assim, havia um tempo que era mais frequente, as pessoas chegavam assim, aí me olhavam assim, falavam, vem cá, você é crente? Eu falava, sou, graças a Deus. Isso é muito bacana, porque esse sinal de que você, sem abrir a boca, está transmitindo algo de Deus para as pessoas. E isso é importante, porque faz parte da sua identidade, faz parte do seu caminhar, do seu dia a dia. Porque ser crente na igreja é muito fácil, você dá um sorrisão, dá paz. Se bem que tem gente que não é crente nem dentro da igreja. Tem um tempo de frequentador de igreja, a gente tem até ministério. Aqui não, graças a Deus, aqui não acontece isso não. Isso é só, né? Aqui não, graças a Deus, né, Fabinho? Mas é complicado, porque ser crente dentro da igreja, para muitos é muito fácil. Dar um abraço no Paulo Marcelo é fácil, gente da melhor qualidade, gente boa, mas quando chega no dia a dia mesmo, que a pessoa vê alguma coisa que a confronta, aí a gente vê quem é. A gente vê as línguas estranhas, a gente vê a pessoa amaldiçoar, a gente vê a pessoa maldizer, e isso realmente é muito complicado, que isso não é a linguagem de Cristo. Eu estou falando isso porque todos nós precisamos nos policiar. Eu não estou aqui querendo acusar você, eu estou querendo aqui me consertar e acredito que a palavra de Deus ela ajude a todos nós a sermos cada dia melhor. E a linguagem de Cristo, ela nos confronta a cada dia, porque às vezes a gente sente vontade de fazer uma coisa e fala assim, será que Jesus faria? Será que é isso mesmo? E eu vou te falar, a linguagem, ela é muito mais poderosa do que a palavra, do que a mensagem, do que um comportamento, porque a linguagem, como eu falei, ela é completa, ela é o conjunto completo, é aquilo que você é de verdade, porque você chegar aqui e falar uma palavra muito bonita e chegar lá fora agir diferente, então você realmente, você tem uma boa mensagem, mas você não é uma boa mensagem. E é através da linguagem que nós teremos uma boa mensagem. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Dá um glória a Deus aí. Amém, queridos. E a pergunta nessa noite, qual tem sido a nossa linguagem? Qual tem sido a linguagem que eu tenho transmitido no meu dia a dia? Será que as pessoas têm visto em mim, têm visto em você, alguém, uma fonte a se beber água limpa? Uma fonte a se beber água da vida? Uma fonte a se beber água pura e cristalina? Ou tem visto em você apenas mais um na multidão? Tem me visto apenas mais um na multidão? Porque quando nós temos a linguagem de Cristo, nós conseguimos transmitir algo assim sobrenatural, porque nós já não somos mais nós, é Ele falando através de nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus falando. E isso é importante, porque às vezes a gente, por causa de uma coisinha de nada, quer arrumar uma briga. Às vezes, por causa de uma coisinha de nada, quer levar uma coisa num patamar extremo. Eu era assim, eu era muito brigão. Qualquer coisinha eu queria brigar, um olhar diferente, eu era brigão demais. Deus ainda está me consertando em muitas coisas, mas eu, graças a Deus, melhorei muito. Eu brigava com a mulher da padaria, com o cara do açougue, porque eu era muito chato, eu era briguento. Só que você para pensar, você fala, será que Cristo agiria assim? Será que ele saía brigando com todo mundo? Alguma hora a gente tem que tomar vergonha na cara, não é? A gente tem que entender que esse negócio de ficar arrumando briga não é de Deus. Então nós temos que mudar o nosso comportamento. E Deus ele vai nos lapidando a cada dia, a sermos cada dia mais, falando uma linguagem que nem a dele, uma linguagem de Cristo. Então qual tem sido a nossa linguagem? Isso é para a nossa reflexão, para nós irmos para casa pensando, caramba, o que eu tenho que mudar? O que eu preciso mudar hoje para eu falar que nem Cristo? De repente eu não vou falar o aramaico, não vou falar o hebraico, não vou falar o latino, não vou falar o grego, mas vou falar a língua do amor, vou falar a língua da paz, vou falar a língua da salvação, vou falar a língua dos céus, porque isso é o que está incutido em mim. Então nós precisamos a cada dia nos aprimorarmos em Cristo Jesus. E Paulo, ele chamou a responsabilidade toda para ele, olha para mim, pode olhar. Porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Entendeu? Então, ele chamou essa responsabilidade. Agora, para a gente finalizar, para nós terminarmos aqui nessa noite, será que nós temos entendido o que Jesus tem falado? Será que a linguagem dele
tem sido um dialeto estranho para nós? Será que tem sido algo com facilidade de entender? Ou será que nós não estamos de fato querendo entender o que Cristo está falando? Será que essa linguagem de Cristo está difícil de entrar na nossa vida? Será que essa linguagem de Cristo está falando num dialeto de outro país, um dialeto estranho que a gente não consegue compreender? É como se estivesse falando chinês para você? Como é que tem sido o seu ouvido para ouvir a linguagem de Cristo? O que ela tem representado na sua vida? Será que você é mais um que entrou e saiu da mesma maneira em todos os cultos, em todas as palavras que você tem ouvido? Será que quando você lê a palavra de Deus, ela não causa nenhum impacto na sua vida? Será que está tendo essa dificuldade de entender o que Cristo tem falado? O que nós precisamos? Ter mais sensibilidade para a voz de Deus, entender aquilo que Ele está falando, entender aquilo que Ele quer dizer. Tem um exemplo interessante, quando Jesus está ali crucificado, ele tem dois ladrões, né? Dois ladrões, um de cada lado. E Jesus está ali sendo crucificado. Um dos ladrões zomba de Jesus, fica ali zombando, o outro não. O outro ele fala assim, ó, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos por onde estar aqui. Nós somos bandidos, nós somos ladrões, nós cometemos delitos para estar aqui. Agora este homem não. Aí ele fala assim, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele, em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas sabe por quê? Um teve a sensibilidade para entender a linguagem de Jesus, o outro não. Podemos ficar de pé nessa noite? E quando eu tenho sensibilidade para ouvir a voz de Cristo, o que acontece? Salvação. E aquele homem, por ele ter essa sensibilidade, ele conseguiu a salvação. E o outro não, infelizmente. Porque a linguagem de Jesus, ela não é só de paz, não é só amável, mas ela também é de condenação. E ele, quando ele fala ali em Marcos 16, ele fala, quem crer e for batizado será salvo, mas ele fala, aquele que não crer será condenado. Então, meus irmãos, a pergunta que eu quero fazer nessa noite, quem aqui ainda não teve essa sensibilidade para ouvir a voz desse Jesus amável, esse Jesus que é consolador, Jesus que traz a paz, que tem uma linguagem de vida eterna? Quem ainda não ouviu essa voz a ponto de se entregar para Ele? Tem alguém aqui que ainda não é cristão evangélico? Faz assim com a mão aqui nessa noite. Que ainda não é cristão, que ainda não entregou sua vida para Jesus. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que gostaria de ter um encontro verdadeiro com esse Jesus, que tem uma linguagem direta quando ele tem que ser direto, que tem uma linguagem amável quando tem que ser amável, quando tem que traz uma mensagem, uma linguagem de salvação? Tem alguém aqui que ainda não teve esse encontro com Jesus nessa noite? Alguém que ainda não é cristão, ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou alguém que queira voltar, retornar para o caminho. Eu quero essa linguagem na minha vida, eu quero viver isso de novo. Eu estou distante, eu estou muito distante de Jesus, mas eu quero que a minha vida fale por Cristo. Tem alguém nessa noite que queira fazer um encontro, um reencontro com Cristo, que quer que Deus fale poderosamente em seu coração? Tem alguém aqui nessa noite? Amém. Nós temos um varão ali, abençoado, meu amigo. Deus te abençoe, Nunes. Que o Senhor conforte o teu coração, te guarde, e que verdadeiramente Ele possa falar poderosamente ao teu coração para o resto da sua vida, até que Ele venha. Tem mais alguém corajoso que nem ele aqui, que queira entregar a sua vida para Jesus, que queira que Jesus fale novamente através da sua vida, ou que pela primeira vez você quer experimentar esse Cristo amável, esse Cristo poderoso? Tenha mais alguém aí, que nem esse corajoso aqui, que queira levantar a sua mão, que queira ter encontro para Jesus? Alguém? Eu vou passar o microfone, mas eu queria dizer nessa noite, não tem linguajar melhor para se falar, senão a linguagem de Cristo, porque é ela que vai te levar até a salvação. Amém?
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e vou passar o microfone. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Levarei eu também a minha cruz, a linguagem de Jesus, até por uma coroa trocar. Quero ouvir você, igreja. Oh! Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia, mais uma vez. Essa palavra do Dedé, do André, é uma palavra tremenda, meu irmão. Falar a língua de Jesus. Falar a língua de Jesus. E eu fiquei meditando em algumas coisas. E a passagem que me vem na cabeça é aquela mulher, a prostituta, que estava prestes a ser apedrejada por várias pessoas. E chamaram Jesus, levaram ela até Jesus. E Jesus tinha uma linguagem ali naquele momento ali. Jesus tinha uma linguagem naquele momento. E a primeira coisa que ele fez, ficou calado. E quando ele se direciona a sua palavra para aquelas pessoas, ele fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A linguagem de Jesus, uma coisa tão difícil para o dia de hoje, que é a linguagem do perdão. Mulher, cadê os teus acusadores? Ramanda séria na séria na choriga na séria na. Cadê os teus acusadores? Irmão, nós precisamos realmente olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para essa linguagem de Jesus. Uma mensagem muito interessante dessa, que vai nos levar a uma reflexão. Que quando fala de linguagem, de fato, fala de atitude. Quando fala de linguagem, fala de comportamento. E eu digo para o André que ele é muito corajoso em trazer um assunto desse aqui, com uma abrangência tão grande. Trazer uma coisa tão grande assim. Para algo que Jesus também fazia. Para uma simplicidade de palavra. E eu falava com o pastor Hilton ali. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia, mas antes faz o que lhe apraz. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração. E que você venha entender a linguagem de Jesus nessa noite. Que você possa trazer para a sua vida, para a sua reflexão. Paulo, ele chamou realmente a responsabilidade para si. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Fala a língua que eu falo com vocês, assim como eu falo a língua de Cristo. Tem perdão no seu coração? Tem perdão na sua boca? Aleluia, tem comprometimento com a obra do Senhor? Aleluia, na sua vida. É isso que Paulo estava falando. É isso que ele estava trazendo. Que nós possamos refletir. Eu quero fazer mais um convite. Tem mais alguém que queira vir aqui à frente como corajoso, pronto para falar a língua de Jesus? Tem mais alguém que esteja pronto para vir aqui falar a língua de Jesus? Não tenha medo. Permita que o Espírito Santo de Deus venha fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos orar.
para esse varão de Deus aqui, que está retornando aos caminhos do Senhor. Às vezes o mais difícil é isso aqui. É você se perdoar. E tomar uma atitude de perdoar também. De estar aqui na frente. Pai, louvado seja o teu nome, Deus. A tua palavra foi anunciada. E Senhor, chama muitos aos nossos corações para uma reflexão, Deus querido. O que eu tenho falado, o que eu tenho vivido. Qual tem sido a minha mensagem. Qual tem sido a interpretação daquilo que eu tenho ouvido da tua palavra, Pai. Senhor Deus, está aqui, Senhor Deus, uma vida que está voltando para os teus caminhos. Que com coragem, com fé, Senhor Deus querido, retornou à casa do Pai, da onde não deveria ter saído, ó Pai querido. Mas às vezes nos magoamos, nos entristecemos, ó Pai querido. Mas isso é a mensagem da cruz. Aleluia, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Ele sentiu também, aleluia, o peso da traição, ó Deus Santo. Aleluia, Pai querido. Mas ele falou assim: Pai, oh, perdoa-vos, ó Pai. Mesmo ali na cruz ele perdoou, ó Deus. Está aqui essa pessoa voltando para ti. Senhor Deus, que tu venha receber como Pai, de braços abertos, e venha abençoar grandemente a vida desse teu filho, ó Pai. Oh Senhor da glória, louvado. Diz a tua palavra que os nossos pecados serão lançados no mar do esquecimento. Oh Senhor Deus, que a página da nossa vida daqui para frente ainda está em branco, ó Deus querido, que será escrita por ti agora, Senhor Deus. Uma vida de bênção, uma história de bênção, uma história de milagre, uma história de sobrenatural para a vida desse teu filho, ó Pai. Abençoa ele na sua casa, na sua família, aonde ele colocar a planta dos seus pés, ó Deus, ele possa ser bênção, Deus. Pai querido, te peço pela vida do André, ó Deus querido. Toma esse teu filho em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor Deus querido, pelo canal de bênção que ele foi para as nossas vidas. E abençoa, Senhor Deus querido, a esse povo aqui, ó Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém. Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo pela vida do meu irmão aqui. Deus venha abençoar. Bom, meus amados irmãos, quarta-feira você possa sair daqui com a sua vitória, com a sua bênção. Que você possa sair daqui abençoado em Jesus Cristo. Amanhã nós temos sobrenatural. Nós vamos estar aqui a partir das 17 horas. Se você quiser receber algo de Deus para a sua vida, venha estar aqui também. Sexta-feira, às 8h30, tem o culto, a consagração. E vai seguir aí a programação da Juventude, JVC, até na segunda-feira, né? Que Deus possa vir abençoar vocês, que vocês possam sair daqui e chegar em casa e encontrar portas de Deus abertas para a sua vida. Que vocês possam receber aquele e-mail que vocês estão esperando. Vocês possam encontrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que vocês possam acordar amanhã e receber as bênçãos do Senhor para a vida de vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Que todos digam? Então aplauda o Senhor Jesus.